noite, irmãos. Que a graça, a paz, o amor e a grande misericórdia do Senhor estejam presentes no nosso coração. Amém? Bom estarmos reunidos aqui na santa presença do Senhor, na casa do nosso Pai, do nosso Deus. Glorificado seja sempre o seu nome. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículos 13 ao 16. Palavra do Senhor que diz: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, aqui estamos em Tua casa, em Tua santa presença, pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E nós rogamos a Tua bênção sobre a nossa vida, de forma que o Senhor possa lançar luzes no nosso coração, na nossa mente, e sobre a Tua palavra, para que nós possamos entendê-la. E entendendo-a, possamos aplicá-la ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que fala com a Sua igreja de formas diferentes. E nesta noite, Senhor, nós cremos que o Senhor haverá de falar conosco. Portanto, abre o nosso coração, Senhor. Dá-nos um coração ensinável, um coração tratável, um coração que esteja totalmente sujeito ao Teu Espírito e à ministração da Tua palavra. É assim que nós oramos, no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Queridos, o título do sermão dessa noite é Jesus e as crianças, um chamado ao pacto da redenção. Percebam que o texto lido nessa noite é um texto muito poderoso em instrução e também em amor. Jesus, em meio à sua caminhada terrena, vê-se cercado por crianças. Sim, pais e mães com corações cheios de expectativa, de fé, de esperança, trazem seus pequeninos ao Mestre. E eles buscavam que Jesus as tocasse. Você pode imaginar a cena? Linda, não? Jesus tinha acabado de tratar de uma difícil questão, a questão do divórcio. E agora, esse momento com as crianças seria um momento ameno em sua jornada. Mas não. Para nossa surpresa, os discípulos começam a repreender os pais e também a afastar as crianças. Como assim? Talvez os discípulos, pensando que estariam protegendo Jesus de uma importunação, entre aspas, agem como barreiras entre as crianças e o Salvador. Ouçam, jamais as crianças importunam o Mestre. E eu vou repetir, jamais as crianças importunam o Mestre. Vemos também que em ato contínuo, Jesus se indigna com os seus discípulos. O texto diz que Jesus literalmente indignou-se com seus discípulos, está no versículo 14. E é óbvio, queridos irmãos, que a indignação de Jesus foi uma reação forte e clara contra a atitude de seus discípulos. Mas a pergunta é, por que Jesus se indignou com seus discípulos? Por quê? Queridos, esse episódio nos revela o coração de Cristo, não apenas em relação às crianças, mas também quanto ao significado profundo do pacto que Deus estabeleceu com o seu povo, incluindo as crianças, que são herdeiras de todas as promessas divinas. E no sermão de hoje nós veremos alguns motivos dessa indignação de Jesus com seus discípulos, de acordo com o princípio da progressividade da revelação escriturística. Primeiro motivo da indignação de Jesus,
O verdadeiro amor não exclui as pessoas a quem amamos. Então Jesus estava indignado, sim. E o verbo indignar-se aqui é extremamente impactante. Perceba, indignar-se significa revoltar-se, enfurecer-se, enraivecer-se, encolerizar-se e finalmente irar-se. Jesus não ficou simplesmente indignado com os discípulos e parou por aí. Não, ele corrigiu os seus discípulos. Isto mostra o quanto é grave qualquer tentativa de afastar de Jesus aqueles a quem ele mesmo chamou e aqueles a quem ele mesmo amou como os nossos filhos. Jesus então nos dá uma lição importante sobre o valor que as crianças ocupam no reino de Deus. Será que elas têm valor? Jesus diz que sim. Será que há lugar para as crianças no reino de Deus? E Jesus diz que sim. Jesus se indignou com seus discípulos porque eles foram insensíveis diante do sentimento do cuidado dos pais daquelas crianças. Percebam que os pais, movidos por um profundo senso de responsabilidade e de amor para com seus filhos, entenderam que suas crianças precisavam estar na presença de Cristo. Por isso eles se esforçam. Os pais não viam seus filhos como seres insignificantes ou desimportantes. Não. Muito menos acreditavam que seus filhos pudessem crescer longe da presença do Salvador. Eis o motivo do esforço de trazer as crianças de longe para estarem na presença do Senhor. Queridos, ouçam, aqueles que levam suas crianças a Jesus reconhecem algo fundamental. Mesmo os pequeninos necessitam da graça e da bênção de Jesus. Ainda que não entendam, ainda que não compreendam, ainda que não consigam ouvir plenamente e compreender plenamente aquilo que está sendo tratado e que está sendo ensinado pelo Senhor. Percebam, naquela época era comum que os pais levassem seus filhos aos rabinos para que os rabinos orassem por elas e assim fizeram com Jesus. Na cultura da época, tanto na grega quanto na judaica, as crianças eram muitas vezes desvalorizadas e relegadas a um segundo plano. No entanto, no reino de Deus, elas são não apenas bem-vindas, elas fazem parte do reino de Deus. E também são colocadas como exemplo pelo próprio Senhor Jesus Cristo, como devemos nos achegar a Ele e como devemos receber o seu santo reino. Mas, queridos irmãos, ouçam, há um detalhe deveras importante no texto. As crianças que chegaram a Jesus não o fizeram por conta própria. Não nasceu no coração das crianças o desejo de ir a Jesus. Os pais, os responsáveis, trouxeram seus filhos a Jesus. Algumas crianças eram tão pequenas que estavam nos braços de seus pais. Outras, um pouco maiores, caminhavam ao lado de seus pais. E em ambos os casos, elas foram levadas por aqueles que reconheceram a necessidade de Cristo em suas vidas. E eis o papel dos adultos, dos pais, dos responsáveis, dos avós, dos tios, dos irmãos mais velhos, serem facilitadores do encontro entre as crianças e o Senhor. E não obstáculos. Que você é? Você é um facilitador? Ou você é um obstáculo? Os discípulos foram insensíveis a essa necessidade. E eles repreenderam os que traziam os pequenos como se não fosse importante para Jesus recebê-los. Eles tiveram uma atitude que mostrava falta de percepção sobre o coração do Salvador e sobre o valor que aquelas pequenas vidas representavam no plano da redenção do nosso Deus. Compreendem o que estava acontecendo? Eu quero lembrar aos irmãos que na cultura do Antigo Testamento, as crianças já faziam parte do povo de Deus. No 8º dia de nascidos, os meninos eram circuncidados como sinal da entrada do pacto da redenção, lá ainda no Antigo Testamento. Então ouçam, a circuncisão marcava os meninos como membros do pacto, não por mérito pessoal, mas pela graça de Cristo, como sempre foi. E assim, como Deus ordenou que as crianças fossem incluídas no pacto desde Abraão, está em Gênesis capítulo 17, Jesus agora afirma que dos tais é
o reino dos céus. E, queridos, eu quero frisar para você e deixar bastante claro, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Não há mudança nesse Deus. Tiago diz que nele não há nem sombra de variação. Então o modus operandi de Deus não muda. O Senhor não mudou também o seu plano. E o batismo infantil é então introduzido no Novo Testamento como substituto da circuncisão, sendo o sinal da inclusão das crianças no pacto da redenção. Pacto que no Novo Testamento, através do batismo infantil, é mais abrangente porque envolve não somente os meninos, como era no Antigo Testamento, mas também as meninas. Ouçam, pais, não percam tempo. Não deixem de trazer suas crianças. Não as deixe esperando para virem a Cristo. Tragam, sim, e tragam agora mesmo, para que o Salvador possa estar com elas. E não se iluda com a ideia de que mais tarde será melhor, mais tarde quando elas forem maiores, quando puderem entender melhor a Bíblia, quando forem crescidas, tiverem esclarecimento, aí sim elas decidirão. Não, o momento é agora. As crianças podem e devem ser trazidas ao Salvador com a plena confiança no poder do Senhor, no mérito que é de Cristo e não no nosso. O reino de Deus não conhece limite de idade, assim como não conhece barreiras de sexo alcançando homens e mulheres. Não há barreiras de profissão, alcança professores e alcança iletrados. Não há barreira de corpo, pessoas sadias são alcançadas, como também pessoas doentes. Não há barreira de nacionalidade, os judeus são alcançados e também os gentios. Da mesma forma, as crianças, onde quer que estejam, devem ser trazidas para que Jesus as abençoe. Então não hesite. E ouça o convite do reino, porque esse convite é para elas também. Amém? O segundo motivo da indignação de Jesus é a descontinuidade pactual. Percebam, se por um lado havia pais que com todo zelo conduziam seus filhos a Cristo, reconhecendo a urgência e a necessidade de que estivessem em sua santa presença, por outro lado havia aqueles que impediam que isso acontecesse. E tragicamente, entre esses estavam os próprios discípulos de Jesus, demonstrando, como já falamos, uma insensibilidade de coração e a falta de visão impressionantes. Era como se não conhecesse o Senhor. Era como se ele já houvesse esquecido a repreensão que o Senhor lhes trouxe pouco antes. Se você verificar no capítulo anterior, capítulo 9 do livro de Marcos, os versículos 35 a 37, quando os discípulos discutiam quem seria o maior e o menor do reino dos céus, o Senhor então introduz uma criança. Está escrito, e ele assentando-se chamou os 12 e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, disse, qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao Pai que me enviou. O que Jesus está ensinando aqui? Que havia lugar para as crianças. Queridos, ouçam, é uma tragédia fazer as crianças sentirem que estão incomodando, seja na casa, seja na igreja. Criança é criança. E o bonito de ser criança é ser criança, enquanto criança é. O que não é bonito é um adulto ser criança. Aí isso não é bonito. Porque tem adultos que não crescem nunca. Isso é feio. Mas uma criança ser criança é muito bonito. E nós devemos aprender com elas. De fato, os discípulos repreendiam insistentemente aqueles que levavam seus filhos, como se Jesus não pudesse ser perturbado, como não considerasse a importância delas no reino, como se elas fossem de fato irrelevantes. O verbo grego utilizado aqui e o tempo verbal revelam que a repreensão dos discípulos se dava de forma contínua, como se cada nova aproximação de cada criança fosse uma afronta para Jesus. Enquanto que, a verdade, a afronta para Jesus é o contrário, é quando retiram as crianças de sua presença.
Essa é a afronta. É quando retiram a criança do culto público, do culto solene. Essa é a afronta. Porque aqui se reúne a comunidade da fé. E as crianças fazem parte da comunidade da fé, querendo você ou não, aceitando você ou não. As crianças fazem parte da comunidade e é na comunidade da fé que elas cultuam ao Senhor como o Senhor estabeleceu em sua palavra. Essa invencionice de retirar as crianças na hora do culto é para que os pais sintam-se confortáveis e não ouçam o barulho das crianças. É para que as pessoas que não têm filhos ou que já tiveram e que agora já estão livres das crianças em sua casa, não sintam a presença das crianças da comunidade dos fiéis do culto solene. Esse é o diabo trabalhando no coração das pessoas, fazendo com que as pessoas passem a compreender que o melhor para a igreja é aquilo que elas têm no coração e não aquilo que o Senhor estabeleceu em sua santa palavra. As crianças não incomodam, não incomodaram Jesus e não hão de nos incomodar, porque nós temos que aprender com o Senhor. Mas hoje também podemos cair no erro de impedir as crianças de chegarem a Cristo. Seja por comodismo, seja por negligência, ou seja por falta de compreensão das Escrituras, por falta de compreensão espiritual. Quando nós desvalorizamos a importância de trazer os pequeninos ao Senhor, estamos repetindo a atitude dos discípulos, criando barreiras, ao invés de criarmos pontes para as nossas crianças. Isso fere o coração do Senhor. E mais uma vez eu preciso repisar. Ao observarmos o Antigo Testamento, vemos que Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Uma aliança que incluía seus filhos, mesmo recém-nascidos. E o sinal dessa aliança era a circuncisão, que marcava a carne da criança. E assim a pertença, o sentimento de pertencimento envolvia a todos. Era a promessa da redenção. Era o sinal da promessa da redenção na carne da pessoa. E no Novo Testamento, o sinal da circuncisão é substituído pelo batismo, conforme diz Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo trata nesse texto de maneira muito clara circuncisão e batismo. E ninguém no Antigo Testamento perguntava para um menino de 8 dias de nascido se ele queria ou não ser circuncidado. Ele era circuncidado porque ele era alcançado pelo pacto da redenção. E era também herdeiro da promessa. É assim. E nós precisamos aprender com a palavra. A água do batismo representa a purificação dos pecados, aquilo que já aconteceu no mundo espiritual. E a união com Cristo por meio do pacto da redenção. Assim como a circuncisão lá no Antigo Testamento representava a inclusão no mesmo pacto. Agora, em Cristo, somos selados pela graça e o batismo infantil é a continuação desse princípio pactual. Percebam que eu digo, o mesmo Deus que atuou no Antigo Testamento, ele atua também no Novo Testamento. É o mesmo Deus e também é o mesmo pacto. Por isso que nós, presbiterianos, nós batizamos as nossas crianças, não como os romanistas, como os católicos, que acreditam que a criança precisa ser batizada para ser livrada do paganismo. Porque se morrer enquanto pagã, não tem parte no céu. Não, não é por isso. Nós batizamos as nossas crianças porque nós entendemos que elas são alcançadas pelo pacto da redenção, assim como era no Antigo Testamento. E o Deus é o mesmo, a palavra é a mesma e o pacto também é o mesmo. Não há mérito em nós. Não. Não batizamos nossas crianças por mérito ou delas ou nosso. Não. Mas, assim como os filhos de Abraão foram incluídos no pacto da promessa de Cristo, assim também nossos filhos foram incluídos nesse mesmo pacto da promessa em Cristo. Por isso batizamos nossos filhos. Jesus, ao tomar as crianças em seus braços e abençoá-las, está reafirmando essa verdade. O reino de Deus pertence a elas. Elas são herdeiras das promessas de Deus. E o batismo é o selo dessa herança.
Por isso nós não negamos o batismo às nossas crianças. Perceba. Pense em uma família real. Qualquer que seja. Do Reino Unido, de Mônaco. Pense em uma família real. Os filhos de um rei não escolhem nascer na realeza. Simplesmente eles nascem na realeza com todos os direitos, deveres e privilégios, porque pertencem àquela família. É exatamente assim. Da mesma forma, nossos filhos, ao serem batizados, são recebidos como membros do pacto da graça. Eles nascem sob os cuidados do Rei dos Reis, e não porque o merecem, ou porque os pais o merecem, mas porque Deus, em sua misericórdia, os inclui em sua família. A questão é, você vai ser um obstáculo? Ou vai ser uma ponte? O terceiro motivo da indignação de Jesus, a falta da simplicidade em receber a doutrina do reino. Queridos, ouçam. O texto bíblico diz que Jesus não apenas abençoou as crianças, mas ele também deu uma grande lição aos seus discípulos. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Está no versículo 15. Ouçam. Não há como receber o reino de Deus sem receber a doutrina do reino de Deus. Eu não sou um pregador para agradar a igreja. E você já sabe disso. O meu compromisso é com a palavra, com a seriedade da palavra. Eu preciso agradar a Deus. E você também. E eu repito, não há como receber o reino de Deus sem receber a doutrina do reino de Deus. As crianças são um exemplo de confiança. Confiança simples no Salvador. De uma fé que não questiona, que depende plenamente da promessa. Não questiona por que eu tenho a promessa. Simplesmente ele aceita a promessa, porque o Senhor disse. E quem tem a primazia da palavra é o Senhor e não nós. E assim deve ser o nosso relacionamento com Deus e com sua palavra. A salvação não é conquistada por mérito, nem por esforço humano. Devemos vir a Deus como crianças, reconhecendo nossa total dependência de sua graça. É assim que fazemos. E quando batizamos nossos filhos, afirmamos essa total dependência, porque, ouça, não podemos salvar a nós mesmos e nem aos nossos filhos. Não, mas nós confiamos em Deus, confiamos em sua aliança, confiamos que o Senhor guarda a sua aliança e por isso Ele abençoa as nossas crianças no Novo Testamento, assim como foi no Antigo Testamento, e é o mesmo Deus, e é a mesma palavra, e é o mesmo pacto. Jesus, ao impor suas mãos sobre as crianças e abençoá-las, revelou a profunda necessidade de acolhermos essa doutrina. A doutrina do pacto, nós presbiterianos somos pactualistas, somos aliancistas. Se você é verdadeiramente presbiteriano, você é aliancista. E nós entendemos que o Senhor se revelou por meio da aliança. E nessa aliança nossos filhos estão inclusos. E é claro que você não aceitaria um bom emprego no outro país, com o melhor salário possível, com a melhor casa possível, tudo incluso, se você tivesse que deixar seus filhos para trás no Brasil e fosse sozinho com sua esposa. E no reino de Deus não é diferente. O reino de Deus é para você e para sua família. Querendo ser o Jesus que será salvo tu e a tua casa. Jesus sempre foi até os leprosos para curá-los. Aos doentes, aos publicanos, às prostitutas, aos gentios, e agora se dirige com ternura e acolhimento às nossas crianças. Porque eu me colocaria como barreira entre o meu Senhor e os meus filhos. E no ato de impor suas santas mãos e de orar pelas crianças, Jesus demonstrou o cuidado especial que reservava a todos aqueles que eram, naquele contexto, desprezados pela sociedade. E Jesus oferece às crianças não apenas a plena aceitação, mas também a bênção do reino. Isso nós precisamos aprender.
Queridos, a indignação de Jesus, porém, revela algo ainda mais profundo. Ele se revolta contra a falta de simplicidade dos discípulos em receber a doutrina do reino. Os discípulos, cegos pela dureza de coração, não entendiam que o reino de Deus é para os pequenos e para os humildes. Eles não entendiam. E ao rejeitar a aproximação das crianças, os discípulos estavam rejeitando a simplicidade necessária para aceitar as promessas do pacto. Por isso a indignação. Eles tratavam as crianças como insignificantes, quando na verdade Jesus as via como modelos de fé e de receptividade do reino de Deus. Sabe de uma coisa, queridos? A bondade essencial de Cristo se manifesta na maneira irresistível, especialmente para as crianças. Jesus é irresistível para as crianças, que corriam em sua direção, que eram capazes de sentir seu amor sem qualquer embaraço. O amor que fluía dos braços abertos de Jesus. Jesus abre os braços para as crianças e nós queremos fechar os braços de Cristo. Jesus não apenas aceitava as crianças, ele as abraçava, mostrando que no pacto da redenção, os pequenos eleitos de Deus são incluídos e acolhidos desde o princípio. A doutrina do batismo infantil calvinista, presbiteriana, reflete exatamente essa inclusão. Assim como as crianças eram circuncidadas no Antigo Testamento como marca do pacto, agora elas são batizadas como parte do cumprimento da mesma promessa pactual. E o reino pertence a elas, e qualquer tentativa de impedi-las provoca a justa indignação do Senhor. Portanto, devemos abraçar com simplicidade e confiança a doutrina do pacto, reconhecendo que no reino de Deus não há barreiras de idade. Como bem disse o Senhor Jesus, deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. A inclusão das crianças no pacto, ou a exclusão, não cabe a mim ou a você. Não cabe a mim ou a você dizer se as crianças importunam ou não o mestre, porque ele já disse que não importunam. Cabe a mim e a você trazê-las ao mestre. E nessa expressão de amor estendida pelo Senhor com seus braços abertos, é inquestionável e deve ser assim ao nosso coração. Algumas aplicações, queridos. Primeiro, devemos receber nossas crianças na igreja sempre. É uma bênção tê-las conosco. Jesus não se importunou com elas, não se sentiu incomodado com elas. Como comunidade pactual, devemos reconhecer que nossos filhos fazem parte do povo de Deus desde o nascimento. A igreja deve ser um lugar onde as crianças são acolhidas, discipuladas, amadas, abraçadas, assim como Jesus as acolheu. Segundo, devemos conferir importância ao batismo infantil. O batismo infantil não é meramente uma tradição, como alguns pensam. Não. Muito mais que isso. É uma marca visível da aliança de Deus com a sua igreja. No batismo infantil, os pais estão dando testemunho da própria fé e dizendo: o Senhor nos alcançou a nossa casa. E apresentamos os nossos filhos para o batismo. E lá na frente, eles haverão de fazer a pública profissão de fé para que possam participar da mesa do Senhor. Devemos aprender a depender de Deus em todas as áreas da nossa vida, reconhecendo que Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. Devemos reconhecer que Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Deus e não nós. A palavra é de Deus e não do homem. A palavra não se ajusta àquilo que eu quero, mas àquilo que o Senhor ensinou desde o princípio. Por isso, o princípio da progressividade da revelação escriturística. Há um progresso, uma progressividade na revelação. E nós precisamos aprender com a palavra. Queridos, somos chamados a nos despir de nossa aparente sofisticação, dos adornos que muitas vezes nos envolvem, e retornar à simplicidade dos pequeninos, confiando em Jesus, com um coração sincero e puro.
Jesus, em suas palavras, nos ensina que o reino de Deus não é reservado para aqueles que se consideram dignos ou aptos. Ao contrário, é um dom precioso oferecido àqueles que reconhecem como as crianças se reconhecem, frágeis e dependentes. Os que insistem em seus próprios méritos não poderão encontrar lugar nesse reino. Pois uma coisa que o Senhor odeia é o coração soberbo. Que sejamos como as crianças humildes. Que possamos nos despir das nossas próprias convicções para nos encher daquilo que de fato ensina a palavra do Senhor. Deus entrega a sua herança incorruptível, inacessível, àqueles que não têm nada a reivindicar como as crianças, revelando assim a profundidade da sua graça e do seu amor. Que o Senhor fale ao seu coração. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra lida e proclamada nessa noite. E nós pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração. Não através do conceito humano, porque o Senhor não faz assim. Não para satisfazer os desejos, as necessidades do coração de quem quer que seja. Mas, Senhor, para que aquilo que a tua vontade possa ser de fato revelada ao nosso coração. Pai querido, nós queremos nessa noite dizer a Ti que as crianças são bem-vindas nessa casa. Todas elas. E que elas fazem parte da família da fé. Elas foram alcançadas pelo pacto da redenção. E elas fazem parte da história da igreja. E delas é o reino de Deus, como o Senhor mesmo disse. Portanto, o Senhor continua ministrando ao nosso coração. E se há porventura algo, Senhor, que está ferindo o coração de alguém, o Senhor mesmo pode tratar e curar. Porque só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode lidar com a profundeza do coração humano. E só o Senhor pode revelar aquilo que o homem não pode. E só o Senhor pode consolidar o conhecimento. Porque ninguém, nenhum de nós tem a tutela sobre a mente do outro. Só o Espírito Santo pode falar e convencer o homem. Eu te peço, Senhor, que a tua palavra possa ser aplicada ao coração de cada membro, de cada irmão, de cada irmã, de cada pai e de cada mãe. A tua palavra, Senhor. Que ela seja o crivo, de fato, a nossa única regra de fé e de prática. É a nossa oração, no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.